Oi, tudo bem? Eu sou Larissa Karkuchinski e eu sou apaixonada por cozinhar e por hábitos alimentares saudáveis. E a Kelly me convidou para dar essa palestra sobre alimentação consciente. Então eu trouxe um pouquinho da minha visão sobre o que é se alimentar com consciência e ter hábitos mais saudáveis. Eu espero que vocês gostem e espero que vocês possam aplicar na vida de vocês algum desses conhecimentos que eu trouxe aqui. Boa palestra! Então, a Kelly me convidou para falar um pouquinho sobre alimentação, né? Sobre a nossa consciência alimentar. E aí, no primeiro momento, eu fiquei numa certa estranheza, pois eu não sou nutricionista, eu não sou médica, então eu não tenho nenhuma formação relacionada à alimentação. Eu estudo psicologia, na verdade. Tem alguma coisa a ver, sim, mas não é o que eu estudo, assim, né? No primeiro momento eu fiquei com uma estranheza. Eu tenho sim algum conhecimento que eu sinto que pode ajudar, né, as pessoas. Então já venho num processo de ter uma alimentação mais consciente e o mais limpa possível. Então hoje eu separei algumas coisinhas assim, umas pinceladinhas, porque tinha muita coisa para ser falada. Então eu selecionei algumas coisas que eu considero que são importantes, né, para a gente ter uma consciência alimentar maior, né? E falar um pouco do meu processo, então, né, com a alimentação, com a comida. Num passado não muito distante, eu me alimentava do que estava na mesa, do que estava na minha frente, né? Eu morava com os meus pais, não fazia minha comida, não cozinhava, então nunca questionei muito, assim, né? O que estava no prato, o que estava na mesa ali na minha frente. E eu tinha uma percepção de saúde que estava completamente relacionada à magreza, né? A ser magra. E é muito marcante para mim, quando eu tinha 16 anos, eu fui numa academia pela primeira vez. E o instrutor perguntou qual tinha sido a minha última refeição. E eu falei que tinha sido meio pacote de miojo e ovo frito. E eu achei que eu tava arrasando, né? E aí ele riu de mim primeiro. E depois ele me disse que não era uma opção muito boa, assim, né? E aí, enfim, o meu processo não começou naquele momento, mas marcou muito, assim, porque eu tinha muito relacionado com se eu comesse pouco, necessariamente eu seria saudável, porque eu estaria magra, né? Então eu tinha muito isso cristalizado. E o meu processo, então, de começar realmente a me conectar mais com a minha alimentação e com as coisas que eu ingeria, começou assim, né? Despertou assim, podemos dizer que se eu pudesse selecionar um acontecimento, né? Foi com um documentário que se chama Cowspiracy, e ele fala do veganismo, mas ele fala numa perspectiva de impacto ambiental, né? E eu sempre fui muito conectada com a natureza, então isso foi uma coisa que me pegou, assim. E, enfim, sugiro, né, esse documentário para quem se interessar, mas ele traz um pouco, assim, de todos os impactos ambientais que a gente está fazendo no mundo, né, a partir das nossas escolhas alimentares. Então, eu posso não estar lá desmatando a Amazônia, mas a partir das minhas escolhas alimentares eu estou sim contribuindo, né, para o meio ambiente estar se degradando, se depredando. Então, foi o meu primeiro grande despertar, assim, né. Nisso eu morava na Austrália, então eu comecei a cozinhar o meu próprio alimento. Eu já não cozinhava carne, comia eventualmente quando eu saía, mas já não cozinhava e fui buscando então alternativas em primeiro momento que estavam relacionadas com o meio ambiente, assim, né? E então eu voltei da Austrália, voltei a morar no Brasil e aqui eu voltei a jogar handball, que é o esporte da minha vida, assim. E daí naquele momento, então, não comendo carne, e procurando não comer outros alimentos derivados de animais. Então eu me deparei com um segundo momento assim da minha alimentação, porque eu já comia limpo, porém eu não comia bem o suficiente para ser uma atleta de alto rendimento, né? Mesmo que amadora, é um exercício esporte que exige muito assim, fisicamente. Então eu busquei uma nutricionista vegana na época, porque eu queria fazer essa transição. E por um período fiz, assim, né? Tentei fazer essa transição. Então, eu cheguei a alguns meses me dizer vegana, comecei a suplementar B12, enfim, né? Todas essas coisas que quem é vegano ou quem tá no processo sabe bem. Só que, para mim, né, e isso é bem particular, eu não quero de jeito nenhum falar mal do veganismo, porque eu acho um movimento maravilhoso, mas para mim não funcionou, assim, tava corrompendo a pessoa que eu era. Então,
Aí entram muitas outras questões além da alimentação, mas eu sinto que para mim era um problema ser convidada para sair, para comer fora, porque o que que eu ia comer, né? Então isso começou a realmente transformar as minhas relações. Então eu decidi abrir mão e só que, né, nessa época, então, por eu ser vegana, eu comecei a cozinhar todas as minhas refeições. Então eu almoçava, como eu morava na minha casa, né, com os meus pais. Então, eu preparava um almoço diferente do deles e depois já preparava minha janta para levar para a faculdade. Então, eu passei fazendo isso por 2 anos, cozinhando tudo que eu ia comer. E nesse processo, então, de cozinhar a minha própria comida, que eu comecei a me relacionar com o meu alimento de uma forma diferente, né? Com a minha alimentação. Então, o eterno processo, que é onde me encontro, longe de um lugar de perfeição, longe de uma idealização, ou enfim, né? Mas buscando sempre o equilíbrio, me alimentando de tudo, assim, mas com uma consciência maior em relação ao que cada alimento vai trazer para mim, para minha vida, para o meu corpo, para minha disposição, para minha energia, né? Então, fazendo o melhor que eu posso, sempre buscando melhorar, mas com equilíbrio, assim, sem extremismo, né? O que eu acredito de verdade. Então, nesse processo, eu realmente peguei um gosto pela cozinha, assim. Então, cozinhar para mim é realmente um processo de meditação e de expressão, onde eu posso criar, inventar novas possibilidades. Então, hoje a minha relação com a cozinha também é muito além de eu me alimentar, assim. É algo que realmente transformou a minha vida. E agora eu queria abrir para vocês para perguntar. E eu queria que uma pessoa, 2 pessoas, quem sentisse de compartilhar, respondesse então essa perguntinha, que é o que é saúde para você, para a gente começar por essa discussão, assim, porque eu acho que é muito importante. Enfim, se alguém quiser abrir o microfone e compartilhar. Para mim, saúde é um processo de conexão com o meu próprio corpo, porque eu já comecei a partir do caminho do autoconhecimento, né? Perceber que saúde não só está relacionada ao meu corpo físico, mas também ao meu corpo mental, meu corpo emocional e o meu corpo espiritual, além do meu corpo físico. Então, para mim, a saúde é quando eu estou equilibrada nesses 4 corpos de uma forma ok, né? Como somos fluidos, somos fluxos, nem sempre está tudo equilibrado, mas eu me considero saudável quando esses 4 campos caminham juntinhos. É isso que eu trouxe, foi basicamente o que a Kelly falou, assim, porque para quebrar uma possível imagem de saúde, né, que possa existir, assim, que é magreza, né, que a gente tá com o corpo sarado e, enfim, eu acredito que o Instagram, né, essa era que a gente vive é meio danada para isso, porque às vezes a gente vê pessoas aparentemente saudáveis e, na verdade, a gente não sabe se elas estão saudáveis, né, porque é isso, a saúde é um complemento, né? Então, se eu tô doente psicologicamente, né, com depressão, com ansiedade, mas eu tô bem com o meu corpo saudável, eu tô doente, eu não tô saudável, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer realmente essas 3 coisas como complementares, né? E principalmente como interconectados. Então, a gente fala muitas vezes em corpo, mente, espírito e separa didaticamente, né, como se fossem 3 corpos separados, mas na verdade eles são interrelacionados, interconectados. Então, se eu faço bem para o meu corpo físico, se eu me exercito, se eu como uma alimentação boa, eu também estou fazendo bem para minha mente e para o meu espírito, porque estão interconectados, são interrelacionais. E o oposto também é verdadeiro. Né? Então, se eu não me alimento bem, se eu sou sedentária, se eu não pratico atividade física, então não tem como, né? A gente tem muito mais chance de desenvolver depressão, de desenvolver ansiedade, doenças mentais e também falando, né? Toda doença mental começa no espírito, então de desenvolvendo essas desregulações, né, da nossa saúde. Então, se um está desregulado, a gente vê esses efeitos no outro, né? E no fim é que aparece no corpo físico. Só que, na verdade, a gente não sabe de onde que originou aquilo ali, né? Apareceu no físico, mas para aparecer no físico ele já tem uma origem anterior. Eu, assim, vejo muito a saúde como o combustível que a gente precisa para viver a nossa vida, né? Para conquistar o que a gente quer, para realizar os nossos sonhos, para ir atrás dos nossos desejos. Então, se o nosso corpo é esse veículo que nos leva a realizar essas coisas, a nossa saúde é o nosso combustível. É o que vai nos
dar ou não disposição ou dar ou não energia para realizar essas coisas. Como bons hábitos influenciam positivamente, hábitos ruins influenciam também, né, negativamente na qualidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções. E é importante salientar isso, porque às vezes a gente começa a ter uma bad do nada e não sabe o que que é, e às vezes ela teve origem na alimentação. Eu tive uma alimentação pesada, eu tive uma alimentação, enfim, né? Eu vou trazer depois um pouco mais sobre cada alimento, mas eu tive uma alimentação densa, então eu vou ter pensamentos densos, emoções densas, vou me sentir mais cansada, então tá tudo relacionado. E então a saúde como um meio para a gente conquistar aquilo que a gente quer, né? A saúde não é um fim a se conquistar, então o objetivo aqui não é malhar 12 horas por dia e comer super bem porque eu quero ter saúde e ponto, né? Quero ter saúde e compartilhar no Instagram, beleza? Mas a saúde é o que vai nos mover a realizar os nossos sonhos. Então, ele é só um meio para nos levar até lá, né? É o meio que vai nos carregar nesse caminho. Não é um fim a ser seguido. Então, isso que eu queria trazer, né? Que uma vida saudável, ela não é uma linha de chegada, mas é um ponto de partida. É a partir dela que eu vou continuar, né, nesse caminho de expansão, de evolução, autoconhecimento e de realização, né, para a gente realmente manifestar o que a gente quer nessa vida. Eu trouxe um termo que eu acho muito legal também, que eu conheci não faz muito tempo, assim, nesses meus estudos sobre alimentação, que é o termo da soberania alimentar. E a soberania alimentar, ela fala sobre a gente recuperar o poder de escolha em relação à nossa alimentação, né? Então, a gente é o tempo todo influenciado pela mídia, né? Pela cultura, pelo país, pelo estado que a gente vive, pelo ambiente. Então, as pessoas que vivem ao meu redor, se comem de um jeito, isso vai sim me influenciar. E o mesmo é positivo também, né? Então, se eu mudar a minha alimentação, eu também influencio as pessoas ao meu redor. Com essas influências, muitas vezes a gente não faz escolhas a partir do nosso eu consciente, né? Então, a gente passa o dia todo vendo notícia, vendo comercial na TV sobre certas alimentações, sobre certos produtos. A gente passa recebendo no celular notificação de aplicativo de comida. Então, a gente está o tempo todo recebendo esses estímulos que nos fazem ter desejo de consumir certas coisas, né? E aí a gente abre um pouquinho mão do nosso poder de escolha quando a gente está suscetível, né, a essas influências. Então, a soberania alimentar fala sobre isso, sobre a gente recuperar esse poder de escolha sobre os nossos alimentos, sobre aquilo que a gente se alimenta. E o poder é muito sobre a responsabilidade, né? Então, se eu tenho o poder de escolha para pensar naquele alimento, da onde ele veio, né? Por que processos ele passou, quantas mãos passaram, eu consigo pensar se aquilo vai me fazer bem, se aquilo não vai me fazer bem, se aquilo está fazendo ou não bem para o meio ambiente, se eu causei algum impacto, né, com aquela minha escolha, o que está vindo junto com aquele alimento, o que está por trás que a gente não enxerga, né, que normalmente fica invisível. Mas quando a gente começa a entrar nesse processo de ter uma maior consciência em relação à nossa alimentação, a gente sai desse automático, né, de só comer, de só comida. E não é mais só comida, vira realmente um ato político, assim, né? Então, as nossas escolhas, os nossos hábitos é o nosso grande poder, né, sobre o mundo. Então, se a gente não pode mudar nada, mas a gente só pode mudar os nossos hábitos, a gente pode mudar tudo a partir das nossas escolhas, né? Eu acredito muito nisso, assim. Então, a gente começar a olhar para esses impactos gerados pela nossa alimentação, tanto para o nosso corpo quanto para o planeta, né? Se vai me fazer bem, se vai fazer bem para o planeta, ou se não vai. E envolve questionar todo esse processo de que passa o alimento até ele chegar na nossa mesa, no nosso prato, né? E claro que não é um movimento que acontece do dia para noite, assim, tipo, do nada eu vou começar a questionar tudo, mas começam com pequenos questionamentos, né? Começa primeiro com essa tomada de consciência, né? Que as nossas escolhas são, sim, algo muito poderoso e muito importante. Então, a gente começa a se questionar onde que a gente está colocando o nosso poder, né? Que são os nossos hábitos, as nossas escolhas. A gente está apoiando uma grande empresa que está maltratando animais e que está, enfim, né? Ganhando em cima de pessoas que não trabalham em condições boas de trabalho e não tem um salário bem remunerado, ou a gente vai estar apoiando uma família que precisa daquilo, né, numa feirinha orgânica e local, movimentando toda uma economia.
Então, são questionamentos profundos, e eu não espero que ninguém saia daqui tendo todos eles, mas é para dar uma cutucadinha, assim, né? E a gente perceber que a gente realmente tem poder, que as nossas escolhas é o nosso grande poder aqui, né? Então, tem todo um sistema que ganha para a gente não pensar nas nossas escolhas, né? Tem grandes empresas que ganham para isso. Então, no momento que a gente para e questiona, a gente já está fazendo algo realmente revolucionário, né? É o que eu acredito. Eu trouxe, então, um pouquinho também, uma pitadinha de alimentação prânica, né? Que o prana, então, é essa energia vital, né? É a energia do reiki, a energia da vida, é literalmente o nosso combustível para estar aqui, para estar respirando, para estar vivendo. E esse prana, essa energia, ele é presente no sol, no solo, nos alimentos e no ar. Então, a gente absorve essa energia através da respiração, dos raios solares, tomando um bom solzinho, e da nossa alimentação. E só fazer um momentinho, um parênteses, que 80% dessa energia que a gente adquire através do prana é pela respiração. Então, não estamos aqui falando de respiração hoje, mas sinto que tinha que trazer, assim, que a respiração é muito importante e é outro hábito nosso que é mal conduzido, assim, né? A gente tem o hábito de respirar muito breve. Façamos uma respiração profunda e vamos continuar. Então, o prana, né, essa energia vital, e como estamos falando da alimentação, essa energia que passa através dos alimentos para o nosso corpo, né? É a mesma energia do reiki, é o ki do reiki, é o mesmo prana, que os hindus chamam de prana. Então, o prana é, então, realmente esse combustível para a gente realizar tudo que a gente quer. E aí, né, a gente vai dar uma olhadinha nos alimentos ricos em prana, que são alimentos vivos, alimentos crus, recém-preparados e recém-colhidos. Então, uma maçã que eu recém-colhi da árvore tem mais prana do que uma maçã que eu colhi há uma semana da árvore, né? Então, literalmente, ela ainda estava ali, viva naquela árvore, e a partir daquele momento, ela ainda tem prana, mas ela vai se esvaziando de prana até que ela apodrece e ela é uma comida morta. E alguns alimentos que não tem tanto prana, né? Não vou dizer que tem zero prana, mas que não tem tanto prana e vão se esvaziando, né? Tendo uma porcentagem menor de vida. São alimentos ultraprocessados e industrializados. Só salientar de novo que quando nem sempre a gente fala de veganismo, a gente fala em saúde, né? Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas conhece o hambúrguer do futuro, que é um hambúrguer vegano feito de plantas, mas na verdade é uma comida ultra processada, industrializada. Então, na verdade, ele não é, para mim, não é tão do futuro assim, né? Isso não é uma comida viva. Então, eu acredito que não é por aí. Então, só para a gente também já ir desmistificando, né? Tirando essas imagens cristalizadas que a gente tem, tanto do veganismo quanto de saúde, né? Então, alimentos com veneno, alimentos que contêm agrotóxico, comida velha. A primeira vez que eu soube disso, eu fiquei bem chateada, porque eu sou a rainha das sobras. Mas ficar comendo comida que está na geladeira muitos dias não é muito bom também. Não quer dizer que tu não vai estar ingerindo nutrientes, mas tu não vai ter tanta energia, aquele alimento não vai te dar tanta vida, tanta disposição como ele daria se ele tivesse sido recém-preparado. Então, os animais que sofrem no abate, né? Então, quando um animal sofre para morrer, ele absorve aquele sofrimento, ele absorve prana de sofrimento, e quando a gente come aquele alimento, a gente está absorvendo aquele sofrimento. E além do sofrimento, toda a energia das pessoas que manusearam aquele animal, aquela carne, enfim, né? Então, muito mais do que por ser carne, por ser um animal vivo, né? Por ser um bichinho, tem direito de vida, enfim. Para a gente também olhar para isso, né? Será que se a gente está se sentindo mal e indisposto é porque a gente está se alimentando de morte, né? A gente está se alimentando de alimentos mortos, e não necessariamente animais, mas industrializados também são alimentos mortos, ou, né, a gente buscar se alimentar de alimentos vivos para se sentir com essa energia mais limpa, né? Mais fluindo no nosso corpo, em movimento. Então, se tudo é energia, né? Como eu falei, se a gente se alimentar de alimentos que nos elevam, de coisas que nos fazem bem, de alimentos vivos, a gente vai se sentir bem e disposto.
E se a gente comer alimentos que são densos, tem uma energia densa, a gente vai se sentir denso, vai se sentir cansado, vai se sentir indisposto. Então, eu trouxe aquela frase clássica, né, do você é o que você come. E eu não acredito que somos o que a gente come, eu acho que a gente é muito mais do que o que a gente come. Para tirar de novo essa cristalização dessa imagem de uma saúde perfeita, de uma pessoa que só come vegetais limpos e novos e da feira orgânica. Eu não acredito nisso, então eu acho que se a gente vai comer uma carne, não quer dizer que a gente é aquilo, acho que a gente reduz muito, né? Então a gente é muito mais do que aquilo, mas a gente é sim as escolhas que a gente faz, né? A gente é sim a nossa consciência que a gente tem por trás dessas escolhas. Então, nosso alimento não é a gente, mas ele faz parte da gente. Então, a gente está carregando a energia daquele alimento e ele compõe a nossa energia. A alimentação afeta diretamente na forma como a gente se sente, como a gente pensa e, em consequência, como a gente age, né? E trazendo de novo, né, salientando mais uma vez, essa interconexão, né, da nossa saúde física com a nossa saúde mental e com a nossa saúde espiritual. Quando eu como esses alimentos mais vivos, a gente tem uma maior disposição, porque são alimentos que são ricos em prana, ricos em vida. Essa é a alimentação dos yogis, então por isso que o yoga ele traz muito veganismo e vegetarianismo, porque se tu quer te iluminar, se tu quer buscar esse lugar de iluminação que os yogis buscam, tu tem que estar com o teu corpo físico limpo, né? E acho que a primeira barreira assim é o corpo físico, né? Para mim, tá muito conectado com o meu processo de autoconhecimento, de expansão, porque eu acredito muito que a gente, não sei, é o que eu acredito, tá? Verdade absoluta nenhuma, mas que a gente vai evoluindo no nosso processo sem querer abrir mão dos nossos hábitos, e eu sinto que tem um momento que a gente fica estagnado ali naquele processo de evolução. Se a gente não mexe nos nossos hábitos, se a gente não mexe naquilo que nos dói, né, nos sacrifícios que a gente tem que fazer, nos sacrifícios para o nosso paladar, das nossas escolhas, do que a gente gosta, eu sinto que tem um momento que a gente chega nesse ponto, que a gente tem que sim mudar as nossas escolhas e mudar os nossos hábitos. Então a gente consegue continuar nesse processo, né? Realmente vão se abrindo outras portas de consciência, vão se abrindo outros lugares para olhar, né? Não é que eu me tornei vegana, perfeita, é isso aí, iluminada. Não. Eu acho que daí sim se abrem tantas outras portas e tantas outras coisas profundas para a gente olhar. Mas é o que eu acredito. Então, eu botei, né, que é preciso disposição para realizar os seus sonhos, é preciso disposição para se iluminar, né? Se iluminar não é fácil, então a gente precisa se alimentar bem, saudável e vivo para continuar nesse caminho de expansão e evolução espiritual. Então, com bons alimentos, a gente tem o melhor funcionamento do nosso sistema como um todo, né? O nosso ser integralmente vai ficar mais saudável. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, se a gente come alimentos densos, de novo, alimentos esvaziados de prana, né, com pouca vida, a gente vai se sentir cansado, indisposto, de bad, com pensamentos ruins, aqueles dias que a gente não quer fazer nada. Então, uma coisa puxa a outra, né? Um hábito ruim que desencadeia outros tantos. Isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, que eu li em algum lugar uma vez e que para mim fez muito sentido. Que a gente não precisa mudar todos os nossos hábitos. Então, eu não preciso me alimentar bem, começar a fazer exercício, acordar cedo. Que a gente precisa de um hábito, né? Mudar um hábito positivo que vai desencadear muitos outros hábitos positivos. Então, se eu mudo a minha alimentação, a partir de então eu vou ter mais disposição para fazer exercício, eu vou ter vontade de fazer exercício, eu vou ter mais disposição para acordar cedo, eu vou ter mais o meu intestino vai funcionar melhor, as minhas emoções vão ficar melhor, então é realmente um trabalho integral, assim, né? E eu acredito que o contrário também é verdade, né? Então, se a gente tem um hábito ruim, minha alimentação é super tranquila, equilibrada, limpa, e aí eu resolvo encher a cara com os meus amigos quarta-feira, antes da pandemia. E aí eu enchi a cara, bebi álcool, e aí quando eu bebo, os níveis de cortisol no sangue sobem, e quando o cortisol sobe, a gente fica mais estressado. Quando a gente tá estressado, a gente quer comer uma porcaria, porque o nosso corpo pede, então a gente já bebeu, aí a gente sente vontade de comer uma gordura, comer um doce, aí a gente já comeu mal de novo, aí no outro dia a gente vai acordar mal de ressaca, já não vai levantar cedo, já não vai fazer exercício.
Então, eu não gosto de ser extremista. Eu não acho que a gente tem que viver uma vida, até porque eu não faço isso, então seria uma grande hipocrisia da minha parte, assim, dizer que a gente tem que seguir na linha todos os dias, à risca, é isso aí. Se alguém consegue fazer isso, eu não sei, não conheci ainda, sinceramente. Mas eu acredito que é isso, fazer a escolha consciente. Se eu vou sair, encher a cara, beber e comer porcaria, porcaria não, né? Porcaria não é porcaria. Comer alimentos densos, então eu sei que amanhã de manhã eu não vou estar full energia, máxima disposição para sair dar uma corrida e andar de bicicleta, né? Então eu já sei que no próximo dia vai ser uma manhã que eu vou ficar tranquila, que minha cabeça não vai funcionar muito bem e que tudo bem, né? Mas que a gente saiba se planejar a partir dessas escolhas, né? Saiba fazer elas num lugar realmente de consciência. Eu estou escolhendo fazer isso e eu não estou fazendo isso porque eu estou deixando a onda, deixando a vida me levar, né? E eu trouxe aqui, né, puxando a serinha para reiki, que fazer reiki no alimento, então, aumenta o prana do alimento. Então, às vezes, eu não costumo, eu costumo comprar alimento só na feira orgânica, mas às vezes, por alguma ocasião, alguma coisa que eu quero e não tá na época, enfim, eu compro no supermercado, às vezes faz um reikizinho no alimento ali, eu peço para devolver a energia original daquele alimento, né? E, enfim, já faz parte de um ritualizar ali do alimento, né? Então, principalmente quando tem agrotóxico, alguma coisa assim, para dar um powerzinho ali no prana antes da gente comer. Eu trouxe também uma pitadinha de Ayurveda, porque foi aí que eu me conectei com essa história de alimentos densos, alimentos de energia mais elevada, de prana mais elevado. Então, só para não deixar tudo muito solto, assim, né? E para dizer de onde que eu tirei isso, né? Que não foi da minha cabeça. A Ayurveda é literalmente uma pitadinha, porque a Ayurveda é um estudo gigantesco e milenar, então botar ele em 2 slides é tipo uma heresia, mas eu tentei. Então, a Ayurveda é a ciência da vida, é a ciência praticada na Índia até hoje, desenvolvida há mais de 7.000 anos, e ela propõe uma vida saudável em harmonia com as leis da natureza, com o objetivo da gente alcançar a felicidade. Então, é uma medicina, uma ciência da vida que fala em felicidade, né? Então, para muito além da nossa saúde, a nossa saúde é para quê? Para a gente buscar a nossa felicidade, né? Então, eu acho que desde o princípio a Ayurveda ela é muito maravilhosa, assim, né? Eu acho muito diferente da nossa medicina daqui. E, enfim, né? Sugiro para todo mundo que sentir no coração de dar uma estudadinha mais profunda, porque é mesmo muito maravilhoso. Então, é a medicina praticada na Índia até hoje. Eu tive uma amiga que morou um tempo na Índia recentemente. Ela disse que ela precisou buscar um médico numa ocasião e ela procurou um médico tradicional, né, a partir da nossa tradição ocidental, e foi muito difícil. Tipo, caríssimos, assim. Então, é realmente a medicina que eles praticam lá até hoje. E ela contou que na primeira consulta com o médico ayurvédico dela, ela sentiu muita estranheza, assim, porque a primeira coisa foi que ele pediu para ver os olhos dela. Então, eles analisam o brilho dos nossos olhos, né? Como estão, porque a partir do brilho dos nossos olhos eles já enxergam muitas coisas. Então, vem pulsação, a língua, né? Então, antes de sair fazendo exame, um monte de coisa, o que o nosso corpo já está mostrando, né? Sobre os nossos hábitos, sobre a nossa saúde. Então, a Ayurveda tem uma abordagem preventiva. Então, para muito diferente da nossa medicina, que tem essa visão curativa, né? Que tudo bem eu comer um monte de porcaria minha vida inteira, chegar com 50 anos e ter diabetes e hipertensão, é normal, né? Abrindo um parênteses, eu trabalho em farmácia, então eu trabalho nos negócios dos meus pais, que são farmácias, e é muito louco, assim, porque o que a gente mais tem é cliente com hipertensão e diabetes, né? Então a gente dá o remédio pelo governo, tem farmácia popular, enfim. E às vezes uma pessoa chega a tomar pilhas e pilhas de remédio. Provavelmente vocês conhecem alguém assim. Isso não é um caso extremo, isso é comum. Isso é o comum da nossa sociedade brasileira. Então, a gente tem 85% das mortes por complicações dessas doenças aqui no Brasil, hipertensão e diabetes. E são doenças diretamente ligadas aos nossos hábitos, né? Então, assim, 100%. E que, claro, que depois de uma certa idade, cara, eu não consigo mudar os hábitos alimentares do meu pai, assim, ó, de jeito nenhum, porque já tá tão enraizado nele, já é tão quem ele é, que, tipo, tá desenvolvendo diabetes e tudo, e é isso, sabe? Mas eu acho que tem, sim,
um momento na nossa vida que a gente pode escolher fazer diferente e realmente prevenir essas doenças e essas complicações de acontecerem, né? Mas a gente quer ter uma vida longa para realizar tudo que a gente veio realizar nessa vida, que a gente comece a se preocupar realmente com essa prevenção e, enfim, né, para não deixar as coisas acontecerem e depois lá no final vai viver a que condições, né? A gente tem uma vida, então, pessoas que têm que amputar um membro por causa de complicação da diabetes, pessoa que não consegue se exercitar, não consegue sair em dia de calor, porque a pressão já vai lá em cima. Então, enfim, né? Só para trazer isso também. Então, a Ayurveda, ela traz 3 gunas, que são arquétipos energéticos, assim, é um pouco difícil explicar, entender o que é, assim, para mim é um pouco difícil, né, porque não é uma coisa que a gente tem no nosso conhecimento ocidental aqui, isso não é uma coisa que existe, né, um arquétipo energético, mas enfim, então são arquétipos, são ideias, né, digamos assim, então são tendências que caracterizam um comportamento, um estado mental ou um fenômeno natural. São padrões sutis, arquétipos energéticos, que estão em todas as manifestações materiais e não materiais. Então, absolutamente tudo desse mundo tem esse jogo entre essas 3 energias, né? Então, tem o rajásico, que representa atividade e movimento. Rajas é a força que cria desejos para alcançar novas coisas e é o que gera o medo de perder aquilo que já tem. E esse desejo por novas coisas e esse medo de perder o que se tem, ele gera movimento. Ele gera muito movimento. Então, é uma mente que transborda de energia, é aquele fazer demais, fazer compulsivo e uma busca de felicidade no exterior, prazeres e materiais. Então, é uma busca, mas eu não estou buscando pelo meu desenvolvimento espiritual, é aquela busca por consumir, busca por comer, busca por ter uma imagem melhor, aquela busca compulsiva. E essa energia, né, a energia rajásica, é o que nos liga ao apego, aos frutos da ação e aos prazeres sensoriais. Então, é o que nos liga a 3D, né? A esse mundo da Matrix, a esse mundo, aos prazeres mundanos mesmo. O tamásico, que é uma energia de letargia, rigidez e escuridão. O estado tamásico é o estado de desilusão que origina da ignorância e nos leva à desnorteação. É uma energia que permanece dormente e a única coisa que traz gratificação nesse estado é comer e dormir. Então é bem aquela energia de densa, né? Que a gente fica pesado, que a gente só quer fazer nada. Então essa energia afeta a nossa habilidade de questionar o certo e o errado e o bem e o mal. Então a gente fica cansado, com preguiça, com sono, não tá afim de fazer nada, não quer pensar, não quer fazer. Ela enfraquece também nosso poder de percepção e nos leva à insensibilidade. Então, de novo, né, trazendo, depois eu vou mostrar, mas uma energia que a gente, através dos alimentos, coloca para dentro e vai nos levar a ser insensível, né? Então, como assim, né? Tá realmente tudo relacionado. Enfraquece a nossa percepção, a nossa intuição e a energia sátrica, que é então a energia de equilíbrio, a energia que os yogis buscam, né? Iluminado, leve, de equilíbrio, de ordem e pureza. Uma pessoa com tendências sátvicas tem um estado mental positivo e coerente, traz o despertar da alma, e é o estado energético buscado pelos yogis. Então, aqui eu trouxe uma listinha, depois eu fiz um PDFzinho também, para que a Kelly vai enviar para vocês, com alguns alimentos, alguma lista pequena, né? Porque tem todos os alimentos que existem, a gente pode classificar eles. E aí, de novo, não quer dizer que tem só uma energia, né? Ele é só rajásico, só tamásico ou só sátrico, mas aquela energia que mais está presente no alimento, então que a gente vai estar ingerindo numa maior proporção. Então, os rajásicos são os estimulantes. Então, esses alimentos, eles vão se relacionar com aquelas características anteriores, né? De dar essa energia, de dar essa superatividade, né? Mental e física. Então, são os sabores mais intensos, quentes e picantes. As bebidas e alimentos estimulantes, né? Como chocolate, café. Sabores amargos, secos ou salgados. Então, eu trouxe aqui alguns elementos, como café, o chá preto, e esse chá verde, esses chás estimulantes, o sal, pimenta, açúcar refinado,
chocolate, peixe, álcool e refrigerantes. O álcool eu encontrei nas duas listas, de Rajasco e de Tabasco. Então, eu não sei dizer ao certo qual dos dois, mas a gente sabe que bom não é, né? Depois os tamásicos, que então são esses com essa energia mais densa, essa energia de letargia, de estagnação. Então, são os alimentos mais difíceis de digerir, alimentos processados e alimentos não frescos, né? Então, comidas velhas também entram aqui. Então, o alho e a cebola, e a primeira vez que eu soube disso também foi, assim, uma tristeza, porque aqui a gente cozinha muito com alho e cebola, né? Aqui no Brasil a gente tem muito esse hábito. E lá na Índia, minha amiga falou também, né? Que eles não cozinham com alho e cebola, tipo, de jeito nenhum. Eles não temperam a comida com isso. E para ela foi muito estranho no início, assim, também. Mas, enfim, né? Se readaptar, assim, né? Ir criando novos hábitos. E desde que eu soube disso, do alho e cebola, eu não parei de comer alho e cebola de jeito nenhum. Porque, enfim, né? Tem comidas que não tem como fazer sem alho e cebola. Mas eu reduzi muito. Então, antes eu colocava em tudo. Tipo, tudo que eu fazia tinha que ter alho e cebola. E agora não, assim. Eu penso, será que eu não posso botar outro tempero? Será que eu não posso botar uma cúrcuma? Não posso botar, enfim, alguma outra coisa para dar um saborzinho legal naquela comida sem ser o alho e cebola? Então, isso também já entra num processo mais de cozinhar intuitivamente, né? Que eu vou trazer em seguidinho. Então, tem as carnes, os ovos, cogumelos, que também foi uma grande tristeza minha. Comidas velhas, químicos, álcool, substâncias psicoativas, eu trouxe aqui também. Então, cigarro, tabaco, maconha, eles também entram nessa categoria. E os alimentos sátívicos, que são, então, esses alimentos que têm uma vida maravilhosa ali, né? Comer alimentos vivos realmente, assim, né? Cheios de prana. Então, são alimentos frescos, recém-preparados e orgânicos, né? Num resuminho. Então, todas as sementes, todos os grãos, frutas, cereais, verduras, ervas medicinais, então todos os chás, florais, né? Também trouxe florais para além da alimentação, também entra aqui nesse equilíbrio. Mel e derivados, o leite, mas trazendo leite, né? Não o leite de caixinha, claro, que a gente compra e toma, mas o leite recém-tirado da vaquinha, que é bem cuidada lá, enfim, né? Então a gente sabe que falando, né, do nosso consumo e dos nossos hábitos, nem todo mundo tem acesso, né, a esse leite, mas enfim, esse leite ele é benéfico para a gente. Então, né, trouxe o que eu acredito, assim, eu acho que trouxe essas informações porque eu acho que todo mundo deveria saber de verdade, é importante para ter uma consciência maior nas suas escolhas, no seu processo, mas isso aqui de jeito nenhum é uma lista, né, uma regra, um passo a passo a ser seguido, então eu acredito mesmo no equilíbrio, é o que eu pratico, é o que eu vivo, é o que eu respiro, então é isso, assim, a gente ter essa consciência para poder fazer as escolhas de forma melhor e poder ter um maior poder quanto à nossa saúde, né? Um controle da nossa saúde. A gente se prevenir para não precisar ir no médico, precisar ver se está tudo bem, né? Mudar essa visão de saúde, mas num lugar de um equilíbrio. E aí eu queria salientar também, né? Que como saúde é uma coisa integral, corpo, mente, espírito, às vezes a gente comer uma comida que para o nosso corpo não é tão boa, mas para nossa mente ali, para o momento a gente está precisando, então, tô de TPM, preciso de um chocolate, não vou comer o chocolate. Eu acho, na minha visão, de novo, na verdade absoluta, de jeito nenhum, né? Se tiver alguma nutricionista aqui, desculpa. Mas eu acho que se tá querendo muito comer um chocolate, se tá sentindo que precisa, eu acho que faz mais mal não comer o chocolate e ficar com aquela coisa do que comer o chocolate, aproveitar, gostar. Eu acho que não com exagero, não numa proporção comer 2 barras de chocolate inteira, mas realmente pegar aquele chocolate, apreciar aquilo, aquele momento, né? Enfim, aí para qualquer situação. A gente realmente encontrar o equilíbrio na nossa vida e que só a gente pode estipular. E um nutricionista, se vocês têm acompanhamento nutricional. Então, ninguém mais pode falar pra gente o que é bom, o que é ruim, o que é saudável e o que não é. Eu acho que num futuro utópico, assim, espero que não muito distante, a gente realmente possa ter
essa percepção geral, assim, de um todo da nossa alimentação, e a partir dessa consciência e desse conhecimento fazer, então, as escolhas que a gente está afim no momento, né? Usando do nosso livre-arbítrio sempre. Então, trouxe sobre o autoconhecimento alimentar, porque eu acho que ele é tudo, né? É essencial. Como eu disse, eu não acredito que tem uma regra que sirva para todo mundo, né? Vamos comer só alimentos típicos e vamos todos nos iluminar juntos. Eu não acredito nisso, assim. Então, cada ser é único, cada um vai saber o que vai fazer bem para si, o que não vai, qual é o seu momento de vida, se está pronto para abrir mão de comer carne, se não tá, tudo bem, né? Se está afim, se está na hora de querer dar um passinho a mais e abrir mão de certas coisas, ótimo também, né? Mas só cada um vai ter essa percepção e esse momento, assim, de tá, beleza, agora, né, eu quero dar mais um passinho, eu quero me desafiar um pouco mais, né, porque não é fácil, né. É muito lindo falar de hábitos e tudo, mas é um baita desafio, né, porque a gente está lidando com tudo que a gente aprendeu ao longo de toda a nossa vida, né, a gente é muito condicionado, então os nossos hábitos não são nossos, né, foram condicionados por todo um ambiente. Então, isso, né? Cada ser é único. Eu não sei o que vai te fazer bem e o que não vai, então eu não posso te dizer o que comer. Então, trazer a alimentação como um processo de investigação do que se come, né? Eu parei, hoje eu quase não como leite e queijo, porque eu sei que se eu comer vai me fazer mal. Então, quando eu como, eu já me preparo que no outro dia eu não vou estar bem, que eu vou estar com dor de barriga, porque eu acredito que desenvolvi uma certa intolerância, porque quando a gente fica sem comer aquele alimento por um tempo e depois volta a comer, o nosso corpo já não está mais produzindo as enzimas necessárias para digerir aquele alimento como ele produzia antes. Então, uma pessoa que sempre comeu leite e queijo, como eu, aí eu parei por um tempo, porque eu decidi ser vegana, e agora, se eu como de vez em quando, me faz muito mal. Mas é uma escolha. Às vezes eu como, mas eu tenho essa consciência que não vai dar bom, mas eu escolho assim, porque o ser humano é assim, né? Então, observar o corpo, observar o que aquele alimento vai nos fazer sentir, né? E para sentir muito além do físico, pode me fazer mal fisicamente, mas que emoções eu senti, né? Então, se quiser ter um caderninho para anotar, se me deu uma bad, para pensar, putz, mas o que será que eu comi, né? Será que não tem a ver com o que eu ingeri? Então, ir fazendo esse processo de investigação, observando o corpo, as emoções e o pensamento, e realmente se apropriar, né, do seu processo, porque, como eu disse, ele é só teu, de mais ninguém, e é um processo de uma vida toda, né? Então, hoje eu não sei, sinceramente, eu não sei se um dia eu vou ser vegana. Não sei nem se isso é uma coisa que eu tô mirando, para ser bem sincera, porque hoje eu tô feliz com os meus hábitos, me sinto saudável, me sinto disposta para fazer as coisas que eu quero. Então, para o meu momento de vida hoje, eu acredito que eu encontrei o meu equilíbrio. O que pode ser que mude ele para frente, porque a gente está sempre mudando, né? Então é isso, assim, a gente realmente se apropriar do nosso processo, né? Da nossa consciência alimentar, de tudo aquilo que a gente está comendo e observando no nosso corpo. E botei, né, que ninguém disse que ia ser fácil, porque realmente não é fácil. A gente está lidando com essa quebra de hábitos, essa quebra de padrão, né, alimentar que a gente faz durante uma vida inteira. Então é realmente um desafio, assim, um constante orar e vigiar, porque se tu para um pouquinho, já volta ali, tu quer comer porcaria sim, a gente tem os nossos desejos, a gente não vive numa ilha, então a gente está sim sendo influenciado pela mídia e por tudo isso, e tudo bem também, às vezes a gente cair nessa, né? Mas é isso, assim, eu acho que é uma escolha, e uma escolha que a gente precisa reafirmar todos os dias, né? De escolher pela minha saúde, escolher pelo que faz sentido pra gente, escolher pelo meu processo, trazendo a autorresponsabilidade, né? Que ninguém mais pode fazer essa mudança, né? Por vocês, pela gente, ninguém mais pode ou ninguém deveria poder, né? Porque é isso, quando a gente não escolhe, a gente também faz uma escolha. Então, se eu não escolho, eu tô deixando a minha alimentação e a minha saúde na mão das pessoas que me alimentam, né? Na mão das indústrias, na mão dessas pessoas. Então, a gente está terceirizando a responsabilidade da nossa saúde, né? Da nossa alimentação. Então, somos os únicos responsáveis pelo aquilo que a gente come, ninguém mais. Então, ninguém abre a nossa boca e coloca a comidinha lá, né? Não mais. Então, a gente realmente tem esse poder de escolha. Por mais que seja difícil, é um movimento
que eu considero realmente necessário, assim. Saber que a gente está em constante mutação, né? Então, como eu falei, eu encontrei hoje o equilíbrio para minha vida, o que não quer dizer que amanhã mude, que eu sinta tanta necessidade. Eu não acredito que eu vá voltar a comer carne, mas enfim, tanto a necessidade de voltar a comer carne quanto a necessidade de virar vegana. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje, né, estou apropriada e acolhendo esse meu processo atual de alimentação. E de hábitos, né? Que eu acho que vai muito além da alimentação. Então, saber que o que me faz hoje pode não me fazer bem amanhã, né? Como a história do leite, comi a vida toda, me fez bem, nunca deu problema. Hoje não me faz mais bem e é isso aí, né? É aceitar. E não cristalizar o que a gente sabe sobre a nossa alimentação. Porque sim, ela pode mudar porque nós mudamos, né? E aí, de novo, assim, eu não indico para ninguém parar de comer carne por vontade própria, né? Porque, enfim, B12, tem várias questões, né, que influenciam, mas cada um, né, com a sua autorresponsabilidade, sabe de si, sente o que tá na hora ou não de fazer. Se, enfim, né, só um conselho, assim, mas meio óbvio, mas se tem mesmo a vontade de virar vegano e fazer transformações grandes, que busque um acompanhamento nutricional, né, porque a gente não está acostumado a enxergar a alimentação para além da carne, né, para além do prato arroz, feijão e bife. Às vezes a gente só tira o bife e come arroz e feijão todos os dias, vai faltar outros alimentos, né? Vai faltar outras vitaminas. Então, enfim, tem um acompanhamento nutricional, alguém que vai entender a tua rotina ali para te auxiliar, é o mais recomendado, né? Claro. Então, de novo, trouxe que equilibra tudo, porque é realmente o que eu acredito. Então, comer saudável envolve muito mais do que a comida que está no nosso prato, envolve sim o comer afetivo, comer emocional, a gente sair para comer com os nossos amigos. Putz, tem coisa mais saudável que isso, mesmo não comendo a comida mais saudável do mundo, né? Então, tudo isso envolve, sim, equilíbrio e a nossa saúde, né? Comer quando tá com vontade, mas sempre observando de será que essa vontade veio de mim ou será que essa vontade foi plantada aqui na minha cabeça, né? Com comerciais do mundo, enfim. Trouxe sobre o Mindful Eating, né? Que é, então, essa alimentação consciente, mas na perspectiva do mindfulness, né? Que traz esse convite para a gente sair do automático. Então, sair desse modo automático dos nossos hábitos que a gente costuma fazer desde sempre, parar agora, fazer a escolha e a partir da próxima alimentação já vai sair diferente, né? Então, buscar uma atenção plena desde o momento que eu tô... Para mim, inclui desde o momento que eu tô selecionando o alimento na feira, eu já tô me alimentando ali. Eu olho para aquilo e falo, aquela couve linda, já tô me alimentando. Mas com toda a presença para preparar o alimento, ou enfim, você vai pedir uma comida, toda a presença na hora de comer, né? Então, tem práticas que o Mindfulness traz, por exemplo, se alimentar de olhos fechados, para sentir a textura da comida, para sentir sabores. E é impressionante, porque a gente sente sabores que normalmente a gente não sente, porque a gente só quer comer para já fazer alguma coisa, porque eu tenho pouco tempo para o almoço. E essa atenção, essa energia que a gente dá para aquele momento é muito importante, né? Realmente, fisiologicamente falando, né? A gente comer com calma, com presença, faz toda a diferença na hora da digestão, mas energeticamente falando, principalmente, né? Então, a nossa atenção é a nossa energia. Onde é que a gente está colocando a nossa atenção? Então, muitas vezes a gente come vendo um vídeo no celular, come vendo uma TV, come conversando com alguém e não dá atenção para aquele momento, né? Porque a gente está ali fazendo, que é se alimentando, que é algo que a gente tá tão caído no hábito, né? Que é algo, só vou comer. Tem coisa mais sagrada do que alimentação, né? Do que a gente colocar a energia para dentro, do que a gente escolheu no nosso alimento. Então, realmente, a gente vê essas refeições como momentos sagrados, se conectar com o alimento e ritualizar, né? Então, só de tu estar ali fazendo um reikizinho na comida, tu já vai estar ritualizando, tu já vai estar mandando informação pro teu cérebro que aquela hora é a hora de comer, né? Não vai estar fazendo outra coisa, tu não vai estar com a cabeça no que tu tem que fazer depois, não vai estar ali presente naquele momento. Enfim, né? O meu processo de ritualizar envolve muito a cozinha, então quando eu começo a cozinhar, eu já começo o meu processo todo de alimentação. Enfim, né? Cada um encontrar a sua forma de ritualizar, seja como for, seja botar o celular no modo avião e botar do lado. Já estou ritualizando, já estou enviando uma informação para o meu cérebro que agora é momento de comer, né? Momento sagrado. Então a gente aprender a escutar o nosso corpo, né? Sair do automático e comer na hora que tem que comer, e aí, claro, né, fazendo um grande parênteses para a vida real, então a gente tem que ajustar os nossos horários, a nossa vida, eu só tenho meia hora de almoço, eu vou comer naquela meia hora, e é isso aí, né.
para além desses momentos, a gente aprender a escutar o nosso corpo, né? Então, pô, vou ficar domingo em casa, meu dia de descanso, vou me desafiar a comer quando eu tenho fome. Isso é muito louco, né? Porque eu parei para pensar e parei para perceber. Eu não sei, assim, alguns dias que eu como quando eu tô com fome, né? Que eu, às vezes, tenho fome um pouco antes, eu tenho que segurar a fome até o momento do almoço, ou às vezes eu almoço e eu não tô com fome, porque eu comi alguma coisa de manhã, e aí eu sou obrigada a comer porque eu tenho aquele momento, porque só tenho aquele momento para comer. O quão evolucionário também não é a gente simplesmente ouvir o nosso corpo, conversar com o nosso corpo, né? Observar os efeitos dos alimentos no nosso corpo, mas perguntar para ele o que tu quer comer agora, né? O que tu tá afim, né? E acolher esse desejo, seja esse desejo às vezes de uma comida não tão saudável, uma comida que talvez a gente não escolhesse pela nutrição, mas um alimento que o nosso emocional está pedindo, ou o contrário, né? Tem dias que, por exemplo, eu não tô afim de no verão, isso acontece muito comigo, eu não tenho vontade de almoçar quando tá muito quente. E aí eu como fruta, como 3, 4 frutas e foi meu almoço do dia. Depois eu fico com fome de novo, eu como outra coisa e é isso aí. E não é porque eu quero ficar magra e, enfim, é simplesmente porque é o que eu sinto que o meu corpo pede no verão, né? Mas é o meu processo. Aprender cada um a desenvolver essa comunicação com o corpo, né? Esse relacionamento com o nosso corpo. E silenciar para ouvir, né? Então, a gente quer ouvir o nosso corpo, quer ouvir os sinais, mas se a gente está com a nossa mente com 1 milhão de estímulos e coisas lá de fora, fica difícil, né? Então, criar esses espaços, seja um pouquinho antes da refeição, seja até depois da refeição, para parar e dar uma meditada, perguntar, né? Corpo, esse alimento parece meio bobo, né? Mas é uma grande coisa. Te fez bem, não fez bem, né? E ficar ali parada, testemunhando os sinais do nosso corpo e deixar ele conversar com a gente. Então, a partir desse sair do automático, a gente começa a ter escolhas mais conscientes, né? E eu acredito muito que a informação é libertadora. Eu não acredito que a ignorância é uma bênção. Eu acho que é uma bênção, mas só se a gente realmente não sabe que existe outra coisa. Porque a gente sabe que existe uma possibilidade da gente se apropriar dos nossos hábitos, da nossa saúde, da nossa alimentação, e a gente não buscar saber, né? A gente não buscar conhecer, a gente simplesmente ficar numa posição de resignação e aceitar tudo que nos colocam. Então, a gente não pode reclamar depois, né? Se a gente não está escolhendo, a gente não pode reclamar do resultado. Então, quando a gente pega essas escolhas, se empodera de novo, tem essa autorresponsabilidade, a gente pega pra gente de novo o poder da nossa vida, né? Poder da nossa disposição, como a gente se sente. Então, se empoderar dessas escolhas alimentares vai muito, para mim, vai muito além do que a nossa saúde, né? É realmente um ato político, é realmente algo que transforma a nossa vida, né? Que para mim, assim, aconteceu muito comigo, é realmente um processo de transformação. Então, eu acredito que realmente seja para todos, assim. E a gente se questionar, então, né, se as minhas escolhas estão em congruência com quem eu sou e com aquilo que eu acredito. E para mim foi essa viradinha de chave, né? Então, como é que eu vou me dizer amante da natureza, defensora das florestas e tô comendo um hambúrguer que gastou não sei quantos 1000 litros de água para fazer aquele hambúrguer. Então, para mim, ali foi um momento que já não fazia sentido, né? Tem uma incongruência com a pessoa que eu sou. Não faz sentido. Para mim, não fez mais sentido. Então, foi muito simples, né? Então, também eu acho que se tem essa vontade, eu acho que vai de cada um também buscar essas informações, né? Então, eu não acho que ninguém vira vegano, vegetariano, para de comer carne do dia para noite, mas a gente tem muitos documentários que quando eu escolhi entrar nesse universo, nessa vida, eu comecei a me informar, né, a buscar essas informações, porque quanto mais a gente vê, quanto mais a gente sabe de todo o processo que passa a carne, de tudo que acontece, menos a gente quer comer, né? Então a gente vive nesse mundo onde a gente não enxerga os processos que o animal passou para chegar no nosso prato, e daí é muito fácil a gente escolher. Mas se a gente realmente começa a saber tudo que acontece, fica mais fácil a gente escolher diferente, porque a nossa consciência já está diferente, né? Então, eu acredito que as duas coisas andam juntas, né? A nossa consciência, né? Tem a consciência, faz uma escolha melhor, e quando a gente faz uma escolha melhor, a nossa consciência também vai expandindo. Então, acredito muito que os dois estão aí juntinhos.
Então, a reconexão com a prática de cozinhar, né? Que, como eu disse, para mim, eu acho que é a grande cereja do bolo, né? De tudo isso, de consciência alimentar. Essa frase, sem tesão em cozinhar, não há revolução alimentar, não há revolução alimentar, de um Instagram que se chama Comida Saudável para Todos, que é uma mulher maravilhosa também, que traz essa visão de saúde como algo muito além, né? De comer limpo. E, enfim, traz muitas ideias que conversam muito comigo, assim. Então, para mim, né, o meu processo com a cozinha, o meu processo com o meu alimento, com a minha alimentação, começa, né, na escolha do meu alimento, lá na feira. E hoje, para mim, é muito uma prática de autocuidado. Então, eu poder fazer meu alimento, eu ter esse tempo, eu ter esse espaço, cara, é uma bênção, assim, é o que me segura nas quarentenas, na quarentena, né, nos meus dias sozinha. Então, para mim não tem nada mais gratificante do que, tipo, tem uma tarde vazia, sem nada para fazer, eu vou para a cozinha inventar alguma coisa. Não quero receita, eu vou olhar para minhas gavetas, para minha geladeira e vou ver o que eu posso criar daqui, né? Então, para mim, é realmente um processo muito prazeroso, mas de muito autocuidado, né? Então, cozinhar como um exercício de autocuidado, já se conectando com isso, o que também já faz toda a diferença, né? Tá ali em presença, botando essa energia ali de presença naquilo, né? Só fazer aquilo. Então, já é diferente do que tá vendo uma série, cozinhando ao mesmo tempo, já tem outra energia ali envolvendo. Então, realmente fazer algo para mim, cozinhar só para si, né? O quão revolucionário é isso. Por mais que as pessoas, a gente cozinha, gosta de cozinhar, mas sempre cozinha para os outros, eu era assim, sempre cozinhava para os outros, sempre cozinhava só quando vinha gente, para mim não era tão legal de cozinhar. Me reconectar com a prática de cozinhar é muito nesse lugar de autocuidado. E de novo, né, de meditação e de expressão. Porque para mim tá muito conectado. É o meu momentinho de estar na cozinha, é o meu momentinho de criar, é o meu momentinho de fazer besteira também, porque às vezes sai umas coisas que não dá nem para comer direito, mas tudo bem, né? Então, tudo é aprendizado e criatividade. Não nasci aprendendo a cozinhar, achei que era uma pessoa que não levava jeito para a cozinha. Mas não, né? Na verdade, tudo é prática. Então, principalmente, né? Uma coisa tão essencial quanto cozinhar, né? Algo tão milenar, eu acho que uma das primeiras atividades como ser humano é a gente aprender a se alimentar, aprender a preparar o nosso alimento. E é uma atividade que a gente realmente se desconectou muito, né? Então, a gente voltar com essa conexão, a gente se permitir também vivenciar o novo, né? Fazer coisas inusitadas, sair do lugar de que eu só preciso cozinhar, eu só posso cozinhar quando tenho receita. Senão é difícil, senão eu não consigo, né? Porque é muito uma crença que a gente tem. E criar, inventar, se permitir jogar tudo na frigideira e ver o que acontece, se vai ficar bom, se não vai depois tudo bem. A gente vai aprendendo e vai entendendo que vai combinando, que não vai combinando. Eu acredito muito nisso, né? Que não precisa de receita para cozinhar, porque não existe uma fórmula única, não existe um único jeito de fazer um bolo de chocolate, existe bilhões de jeitos de fazer um bolo de chocolate e existem centenas de jeitos de fazer que dão certo, né? Então, que a gente crie essa curiosidade, se envolver mesmo com essa atividade de cozinhar, né? Que vem muito dessa intenção, em primeiro lugar, né? Colocar essa intenção ali naquele momento. E saber que a gente está aprendendo, né? E que às vezes vai sair umas coisas não muito gostosas e que a gente vai comer mesmo assim, porque a gente não desperdiça, então a gente come umas gororoba mesmo. Mas tudo bem, no outro dia a gente faz uma coisa surreal, simplesmente maravilhosa, e aí as pessoas provam e falam que é maravilhoso, e tu fica te sentindo a pessoa mais gênia do mundo, porque tu criou aquele prato. Então, para mim, é muito prazeroso. E fazer o possível, né? O bom e velho feito é melhor que perfeito. Então, eu quero inventar aqui um escondidinho, mas eu não tenho, sei lá, não tenho um ingrediente essencial. Eu ia fazer um escondidinho de proteína de soja, não tem proteína de soja. O que eu posso criar? Não vou fazer escondidinho. Não, peraí, né? O que eu tenho aqui que eu posso fazer? Então, meu intuito, né,
é que as pessoas, o meu objetivo de vida é que as pessoas desenvolvam essa visão assim muito mais ampla da cozinha, para muito além de ter que seguir receita, de ter que ser desse jeito, sabe? Desenvolver essa curiosidade, essa vontade de experimentar, de fazer esse flow lindo que acontece na cozinha, assim, que quem cozinha sabe do que eu tô falando, porque eu preciso uma louca aqui falando, né? Mas quem cozinha e se conecta realmente com essa prática, com essa atividade, sabe, assim, o que é esse flow de esquecer o que tá fazendo e tá ali, e depois, melhor de tudo ainda, tu vai comer aquela comida que tu preparou por minutos ou horas, então é atividade completa, né? E estabelecendo metas possíveis e desafiadoras, né? Então, eu não tenho tempo para cozinhar nunca, então eu vou começar a cozinhar domingo, vou começar a cozinhar no meu dia livre, uma vez, né? Vou fazer meu café da manhã, pode ser uma torrada, né? Se eu não cozinho nunca, isso já é muita coisa. Mas, eu posso cozinhar 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, tá ótimo, né? Eu vou organizar para fazer uma janta legal, que é o dia que meu companheiro tem tempo para jantar comigo. Ótimo, sabe? Mas a gente começar a trazer dentro das nossas realidades, dentro do que é possível, e encaixar esses momentos para a gente realmente se dedicar à cozinha, a preparar o nosso alimento e comer depois, né? Claro. Então, apesar de não achar que precisamos de receitinhas para cozinhar, eu trouxe algumas receitinhas que a Kelly vai passar depois. Eu fiz um PDFzinho bem bonitinho, com algumas receitas de 3 leites vegetais, que eu acho que para mim, assim, no início foi um grande desafio aprender a cozinhar sem creme de leite. Isso é uma coisa muito nossa aqui do Brasil também, né? Muito creme de leite em receita doce, receita salgada, molho branco, tudo vai leite. Então, trouxe 3 opções de leite para substituir em receitas ou até para beber puro mesmo, né? Quem gosta muito de leite. Porém, frisando que essas substituições, elas são substituições a níveis mentais, assim, né? Tipo, engana o cérebro que tu tá tomando um leite. Tem gosto de leite de vaca? Não tem. Não tem gosto de leite de vaca. Então, se é viciado em leite de vaca, ama, não quer soltar por nada, vai continuar tomando leite de vaca, porque nada vai substituir igualmente o leite de vaca, né? Então, são substituições para quem está realmente aberto para fazer substituições mais saudáveis nas suas vidas. Trouxe uma receitinha também de proteína de soja, porque é o grande queridinho da textura, né? Para quem para de comer carne, assim, uma grande coisa é a textura do alimento, que muda, que é diferente. Então, a proteína de soja, em suas diversas versões, faz muito bem esse papel, né? Do guisadinho, do bife, enfim. E a moqueca de banana, então, quem quiser cozinhar para impressionar alguém, fazer um pratão, é bem fácil, bem simples e uma delícia, assim. Eu vou dizer que é melhor que a de peixe, mas eu não lembro nem a última vez que eu comi de peixe, mas mesmo assim, ó, essa receita é deliciosa e super fácil. Então, depois a Kelly vai mandar para vocês o PDF com as receitinhas. E é isso que eu tinha para falar no meu super monólogo. Eu nem vi mais o chat aqui, então eu não sei se andaram rolando perguntinhas aqui, né? Já vou passar para o final porque a gente abre para perguntas, é isso aí. Só para agradecer, dizer que esse a gente criou, eu e meu namorado trabalhou na cozinha um tempo e há pouco tempo ele vem entrando nesse meu mundinho de alimentação mais saudável. Então, a gente, por ele ser da cozinha e ele ter uma visão de que comidas tem que ser algo super elaborado e gostoso, a gente criou esse Instagram que mexe um pouco com as nossas duas vontades, assim, a minha vontade de que as pessoas tenham uma maior consciência quanto à alimentação e o desejo dele de fazer comidas saudáveis, super deliciosas, elaboradas e gostosas. Então, tem um pouco dos dois. Então, é isso.